Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um podcast Interior Baiano Notícias. E para você que está acostumado a nos assistir e está sentindo falta da presença de Júlia ou da Bianca, somente hoje, né, elas não estão participando. A Júlia está com compromisso, a Bianca também. Então, eu, Wilson Júnior, estou aqui apresentando. Hoje temos um convidado especial neste podcast que, você sabe, né? A gente fala de saúde, educação, economia, meio ambiente e também, um pouquinho só, para não dizer ao contrário, de política. Então, assim, vou apresentar o convidado, que é um convidado muito especial. A pauta hoje aqui é política. Ele vem de Vitória da Conquista mesmo. Na verdade, não nasceu em Vitória da Conquista, mas tem uma relação maravilhosa aqui na cidade. E você vai saber quem é. A pesquinha, né, digamos assim. O nome dele é Edivaldo Santos Ferreira, advogado, membro da Academia de Letras Jordano Bruno. Edivaldo tem uma forte participação na política. Ele foi secretário municipal, procurador jurídico em municípios da região sudoeste e participou de campanhas eleitorais. Como vereador, ele teve 5 mandatos consecutivos, depois me corrija se eu estiver enganado. E também foi presidente da casa, participou da mesa diretora em outras ocasiões. Então, seu Edivaldo, seja muito bem-vindo ao podcast Interior Baiano Notícias. Obrigado, Wilson. Quero aqui cumprimentar os internautas do Interior Notícias, dizer que é um nome igual, mas que ainda nós temos aqui em nossa cidade, embora tenha sido uma cidade que avança cada vez mais em termos de seu crescimento demográfico, empresarial, da economia, mas nós ainda temos aquelas características da cidade do interior. Por exemplo, você sai de casa ou de sua residência para determinado lugar, digamos uma agência bancária ou um compromisso. Se você sair de casa a pé, durante o percurso que você faz até o seu destino, você fala com as pessoas, você cumprimenta as pessoas, você dá um bom dia, dá uma boa tarde, um como vai, um aperto de mão. Então, isso nos torna uma cidade fraterna, em que você participa efetivamente da comunidade e conhece o seu povo, a sua gente. Enquanto que nas grandes metrópoles você é uma pessoa isolada numa multidão. Então, nós temos essas características próprias da cidade do interior, da irmandade, da afetividade e, sobretudo, da amizade. Muito bom. E aí, pra gente começar o bate-papo, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi assim? Você é advogado, mas tem uma participação muito forte na política. Quem é de Conquista certamente conhece. Então, conta aí como é que foi essa chegada na política, essa trajetória aí. Veja bem, a gente vem de uma tradição estudantil, de atividades políticas estudantis, porque nós que convivemos durante um período de ditadura militar, de governo militar aqui no Brasil, nós não tínhamos, assim, grandes oportunidades de manifestação do pensamento. Então, foi através de movimentos estudantis, de grupo de jovens ligado à Igreja Católica e tal, que nós começamos a nos ter participação, ter envolvimento político, social, foi a partir daí. Entendeu? Então, lá, principalmente no bairro Brasil, onde eu praticamente fui criado, porque nós chegamos para aqui em Vitória da Conquista com 8 anos de idade, né, oriundo de Barra da Estiva, na Chapada Sim. Diamantina, cujos laços mantenho até hoje. E, através desse movimento estudantil, desse movimento de grupo de jovens ligado à Igreja Católica, fomos manifestando nossos pensamentos políticos, revolucionários na época, Sim. né? A gente queria mudar tudo, foi década de 70, e a partir daí a gente foi se projetando dentro desse cenário e cheguei a uma idade ainda pequena,
19, 20 anos de idade, a ocupar praticamente a chefia de gabinete do prefeito na época. Era secretário de Relações Públicas, mas, vez por outra, assumia o gabinete do prefeito Raul Ferraz, que foi eleito em 76 a 82, porque ele teve um mandato de 6 anos naquela época para que houvesse coincidência de eleições. E nós não tínhamos como votar no candidato a presidente, porque o sistema não permitia na época, né? Então foi a partir daí, desse avanço, dessa chegada na administração pública municipal, que tivemos efetivamente a participação mais direta com a comunidade de Vitória da Conquista e colocando aquele conhecimento que nós já tínhamos acumulado dentro dessa contexto de liderança juvenil, e aí ocupamos esse cargo. Depois me graduei em Direito, né? Me graduei em Direito, sou advogado há 40 anos, exerço a profissão dentro dos princípios que norteia o Estatuto da OAB e exerço a advocacia criminal, civil e de família, né? Nós temos esse tripé de atuação profissional. No envolvimento político partidário, eu, quando completei 18 anos de idade, eu me filiei ao MDB, na época, presidido por Ulisses Guimarães, e fui buscar, digamos, do ponto de vista político, do exercício político, da atividade política, fui buscar mandatos como o vereador. Então, eu disputei 8 eleições, disputei 7 de vereadores, ganhei 5, e disputei uma de deputado estadual. Fiquei na suplência de deputado estadual pelo MDB. Então, fui durante 20 anos parlamentar aqui em Vitória da Conquista, vereador, e nesse período todo chegamos a ocupar a presidência da Câmara, por um período curto, mas exercemos lá a presidência, tendo em vista também que quando nós galgamos ou atingimos o primeiro mandato, foi quando teve também a Constituinte a nível federal, para se escrever a nova Constituição. Então, houve, na verdade, aí outros desdobramentos, como a Constituição dos Estados e a Lei Orgânica do Município. Então, dentro desse diapasão, eu fui o relator da Lei Orgânica, por ter a formação realmente em Direito e por ter um bom e regular exercício do mandato de vereador. Você está falando do mandato de vereador. É um período longo, assim, na Casa Legislativa. Se você pudesse tirar uma avaliação disso, você acha que você imagino que tenha contribuído muito, mas tenha aprendido bastante também, né? No Não tenha exercício ali dúvida, uma casa legislativa, quando você tem necessariamente a responsabilidade do mandato, sobretudo, então você precisa saber exercer bem para que seja reconduzido. Eu fui reconduzido àquela casa mais 4 vezes, 5 mandatos, são 20 anos. E ali nós deixamos efetivamente a nossa história escrita, porque tem um desempenho que está lá nas atas das sessões que nós participamos, dos projetos de lei que nós tivemos a iniciativa, das indicações que nós fizemos e do posicionamento político do ponto de vista da coerência política. Porque o que é que o eleitor cobra muito do político é a coerência. Eu fui vereador com prefeitos de situação e fui vereador com prefeitos da oposição ao meu partido, mas não a oposição à Vitória da Conquista. Eu fui prefeito com Guilherme, fui vereador com o prefeito Guilherme Menezes, fui vereador com o prefeito José Raimundo, fui vereador com o prefeito J. Pedral, fui vereador com o prefeito Murilo Mármore, que foi no meu primeiro mandato.
mas sempre coloquei, Wilson, as questões de Vitória da Conquista acima dos interesses pessoais ou partidários. É, já tem o quê? Duas, não, três eleições que você não disputa, não é isso? É, mais ou menos isso. E quem herdou o capital político foi seu filho, o Edivaldo Ferreira Júnior. Ele, inclusive, participou do podcast Exterior Baiano já. É, hoje, como é a sua participação na política ali, principalmente em relação até ao mandato dele, você tem aquela dica, olha, eu já estive lá. Veja bem, não deixa de não ter por duas questões. Pela experiência que eu passei naquela casa e também pela responsabilidade de pai, É né? lógico. Pela responsabilidade de pai. Eu procuro orientá-lo, né? Quando ele me ouve e a gente conversa quase todos os dias, eu dou algumas dicas e tudo, mas eu deixo também ele muito à vontade para exercer o mandato de forma livre, sem nenhuma influência, porque a partir daí ele vai ganhando personalidade própria do mandato, do exercício da vereança, para que afinal ele não seja, digamos assim, tutelado ou monitorado. Para lhe dizer a verdade, eu não sei onde é que se localiza o gabinete de Edivaldo Ferreira Júnior na Câmara. Ele foi secretário de inovação, foi chefe de Sim, gabinete. Eu nunca fui lá, nunca estive lá, não sabia onde era o gabinete dele na prefeitura, para não interferir no trabalho dele, na atividade dele e nas decisões dele. A gente pode orientar, mas não interferir. A gente pode apoiar, pode ser consultado e tal, mas as decisões sempre são dele. exatamente. O vereador Edivaldo Ferreira já esteve aqui, como eu disse. Você pode até procurar aí, que daqui a pouco você acha entrevista. A gente vai linkar aqui na descrição dessa, inclusive. Atualmente você está na presidência do PTB, né? Correto, correto. Até recentemente, isso foi notícia no Interior Baiano Notícias. Pergunta primeira aqui, como está a articulação para 2024? Como o partido está se movimentando? Já começou a organização? Veja bem, eu venho de uma experiência política de presidir grandes partidos. Eu presidi aqui o PMDB, depois o MDB, por 8 anos. Então, em 2 mandatos de vereador, eu fui o presidente do partido aqui. O que ocorre é o seguinte: depois que a gente viu e que a coerência estava acabando dentro daqueles princípios fundamentais do PMDB, do MDB, em busca das liberdades democráticas, em busca de que as coisas fossem feitas de forma clara, transparente, corretas, honestas, né? Quando começou o partido tomar outros rumos que não éticos na política, aí eu abandonei a sigla, renunciei, inclusive, à minha filiação, cancelei minha filiação e fiquei na expectativa de que, assim que tivesse possibilidade de voltar à cena principal da política, eu voltaria. E aí tive a satisfação de ser convidado pelo diretório estadual do PTB para assumir o partido aqui em Vitória da Conquista e dar uma nova dimensão ao partido, dar uma nova dinâmica ao partido. E nós fizemos isso. Nós estamos hoje na presidência, é comissão provisória, mas nós vamos trabalhar para que se torne um diretório. Temos uma equipe boa e temos 2 vereadores na Câmara, É que isso que eu ia é falar. justamente o Edivaldo Ferreira Júnior e o vereador Ivan Cordeiro, que ambos estão na bancada do PTB na Câmara de Vereadores. Para 2024, o senhor imagina ser possível manter essa bancada aí com 2 vereadores ou até crescer? A gente imagina crescer, não é? Nós temos por objetivo trabalhar justamente trazendo novas filiações, novos nomes, para que a bancada cresça. Embora a gente saiba que muitos partidos estarão na disputa e é uma das eleições mais ferrenhas, mais É, difíceis que se tem é você conquistar um mandato de vereador dentro de um colégio eleitoral como é a Vitória da Conquista, acima de 200 mil eleitores, e que o eleitor tem várias preferências, ainda que
não seja, digamos, o candidato vitorioso, mas a gente tem candidato de todas as matizes e de bons candidatos que disputam a eleição. Então, nós vamos trabalhar para que a bancada ou permaneça com a representação que tem, mas com vistas no horizonte para crescer. Eleição de vereador é a famosa eleição volta a voto, né? Não tem segredo aí. Critério pessoal, de amizade, de competência, de conhecimento, né? Porque o eleitor, ele às vezes vota por amizade, por parentesco, mas vota também, sobretudo, eu acredito, pela capacidade do candidato. É isso aí. Ó, só um minutinho aqui no papo, porque eu tenho que falar pra vocês, em algumas perguntas eu já vou dando a deixa, né? Sobre o Interior Baiano Notícias, interiobaiano.com.br. Este é o nosso site, é o nosso portal, onde você vai encontrar diversas notícias de Vitória da Conquista e do interior baiano. Porque o interior baiano não é só o podcast, gente. O interior baiano é o site também. Então, assim, quando você entra no site do interior baiano, você tem tudo sobre os bastidores da política, sobre as articulações para 2024. E tem notícias sobre diversas, o que está acontecendo na região. Fora isso, no site também você tem uma aba só com podcasts. Lá você vai encontrar podcasts antigos que passaram aqui, como o do Edivaldo Ferreira Júnior, filho do Edivaldo Ferreira, que está aqui com a gente. E você vai encontrar diversos outros conteúdos, inclusive formas de linkar com YouTube, Instagram e Spotify, que são nossas redes sociais. O Spotify para você que gosta de escutar o podcast, o YouTube para quem gosta de assistir e o Instagram para você acompanhar ali o que está acontecendo, um pouquinho das notícias, um pouquinho do podcast. E lá é meio que assim, é uma teia, né, que eu falo, tudo interligado. Então, não deixe de acessar interiorbaiano.com.br e não deixe de seguir nas redes sociais. Instagram, Interior Baiano, YouTube, Interior Baiano Notícias e Spotify, Interior Baiano. É isso aí, gente. E vou voltar aqui porque agora, seu Edvaldo, nós vamos falar sobre a administração municipal de Vitória da Conquista. Eu olhei aqui no roteiro e falei, vixe, pulei? Não. Em relação à gestão da prefeita Sheila Lemos, o senhor é uma pessoa próxima à gestão dela, pessoa próxima à prefeita. Como você está avaliando a gestão? Já são aí quase 3 anos de mandato. Veja bem, são as circunstâncias da vida, não é? Eu fui coordenador da campanha de Ezen, Sim. no aspecto político, das articulações políticas e tudo, ele nos confiou. E nós conseguimos colocar, ao lado de Ezen, 9 partidos, quando ele disputou a reeleição e ganhou. Ezen tinha uns planos e Deus tinha os dele. A gente já tinha conversado, já tinha entendimento de que Ezen sairia depois de 2 anos, seria candidato a deputado federal. Segundo ele tinha alguns assuntos a serem resolvidos em Brasília em favor de Vitória da Conquista e iria preparar, nesses 2 anos, a nossa amiga Sheila, sua vice, para ocupar a prefeitura e, a partir daí, ele seria o canal de Vitória da Conquista em Brasília. E Sheila continuaria o mandato e, obviamente, iria para a eleição ou reeleição, como queira. Então, isso já estava previsto nos planos, mas ocorreu e, como eu disse anteriormente, Deus tem os planos dele, e aí houve aquela tragédia que eu classifico assim em relação à ausência do nosso mundo material de Ezen, né? A partida de Ezen precocemente dentro. Nunca vi uma manifestação de carinho, uma manifestação de admiração como o povo de Conquista fez no sepultamento do seu prefeito Ezen Gusmão. Foi uma coisa extraordinária, foi emocionante, foi um fato que, historicamente, vai ficar gravado na mente e na história de Vitória da Conquista eternamente, acredito. Então, Sheila assumiu a prefeitura, e já existia uma equipe de governo
praticamente que vinha do governo passado de Ezen, e eu disse para ela em determinado momento, quando nós conversamos, após o falecimento de Ezen, eu disse: olha, vai ter um momento que você vai ter que colocar a sua digital no governo. Você vai ter que ter a sua personalidade e o momento exato de você ter a sua liderança sendo acomodada do ponto de vista administrativo e do ponto de vista político. Então ela vem fazendo, ela vem trabalhando nesse sentido. Não desarticulou a administração, muito pelo contrário, concentrou, trouxe pessoas novas, pessoas jovens para a administração, valorizou o funcionário. Nós temos funcionário de carreira do município que ocupa secretarias importantes no contexto da administração, e a valorização do pessoal. Porque eu que participei de muitas administrações, eu sabia que o funcionário talvez era relegado a um segundo ou terceiro plano. E hoje não, nós temos a valorização. Vitória da Conquista tem quase 10 mil, ou se não ultrapassar, 10 mil funcionários. E você não ouve queixa de funcionário, fora quando tem algum segmento sindical ou de melhorias que não se traduzem em prestação de serviço para a comunidade, setores isolados. Mas, no todo, a administração tem contemplado esses pais e mães de família que trabalham na administração e tem feito, digamos assim, o dever de casa. Não é? Tem feito, digamos, as obras urgentes e necessárias de conquista. Porque a cidade, Wilson, cresceu demais. Nós, nos últimos 10 anos, recebemos uma cidade de 60 mil habitantes dentro de Conquista. Verdade. Entendeu? Então, a estrutura ou a infraestrutura do município, ainda que ela seja eficiente, claro que tem uma sobrecarga populacional. Quando eu falo isso, eu digo assim, por exemplo, as grandes empresas do ramo imobiliário em Vitória da Conquista fazem um lançamento de um empreendimento hoje, em 72 horas vende tudo. Por quê? Porque Vitória da Conquista se transformou efetivamente, além de ser um grande polo comercial, concentrador de mais de 40 municípios a nível de liderança regional, também é um polo educacional, é um polo também na prestação de serviços médicos, da qualificação, do bom profissional que existe em Vitória da Conquista, em todos os setores. Então, esses municípios de norte de Minas vêm buscar serviços aqui em Vitória da Conquista. Então, a cidade cresce, os problemas também vão crescer juntos, a questão também da urbanização, a questão de manter os serviços essenciais de limpeza, do saneamento básico, da educação, da saúde por parte dos munícipes, não é fácil, mas ela tem, efetivamente, dado conta do recado, digamos assim. Você não vê críticas efetivas em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido, porque ela tem uma boa equipe. Sheila e Ezen são estilos diferentes de governar. Isso é nítido. Mas o que você acredita que a prefeita Sheila Lemos possa puxar um pouquinho ali do que foi a gestão de Ezen, para que ela até termine essa reta de mandato com novidades administrativas, digamos assim? Olha, veja bem, a gente não pode fazer milagres. A gente só realiza as coisas e que contempla a sociedade com dinheiro. A administração precisa de dinheiro para quê? Para os grandes investimentos, tá? Então, nós temos aí agora, tudo indica que até o final de novembro, tenhamos já esses recursos do Finisa. Finisa 3, os 160 milhões, né? Uma parte, no milhões. caso, né? Então, à medida que for fazendo ou sendo feita a medição dos serviços, vão liberando os recursos. Então, Sheila, com esse valor, e mais ainda do empréstimo de 370 ou 380 milhões de dólares que poderão chegar aos cofres do município, aí sim
vai contemplar mais algumas coisas, mais alguns bairros, que nós temos aqui uma questão muito acentuada para se resolver do ponto de vista eh, do, do- da questão das chuvas pluviais. A gente sabe que tem determinado momento aqui na cidade, quando recebe um volume de chuva maior, que o centro da cidade ela recebe um volume muito grande. Inclusive, novembro, mês tradicionalmente um mês de Novembro, chuva em dezembro, né, nós Conquista. temos chuva até no mês de março. É, Mas Pedral sempre dizia, como engenheiro, que Vitória da Conquista, geograficamente, topograficamente, é uma bacia. sim, Todas as águas desce pro centro. se dirigem para o centro da Já cidade. escutei muito isso. Pois é, então nós temos. Quem é que recebe esse volume de água todo? O Rio Verruga. O Rio Verruga, que passa ali na Bartolomeu de Gusmão e vem desaguar lá na Fazenda Santa Marta, eh, daí abaixo para o município de Itambé. Então, nós precisamos criar alguns canais para captar essas águas pluviais, justamente para que não tenha, digamos, esse transtorno todo que existe quando tem um volume de chuva maior. Mas isso só se faz com dinheiro. E está no programa aí da prefeita Sheila, no sentido de que possa realizar esse trabalho que vai trazer grandes benefícios para a conquista. É, pensando em 2024, PTB caminha com Sheila? Caminha, já está caminhando. Nós já estamos na base do governo, não é? Nós já estamos nos reunindo, nós temos hoje alguns partidos já na base, nós temos um trabalho que já está sendo desenvolvido, mas eu quero dizer, sobretudo, para você, que não tem nada o que reconstruir em Conquista, não. Porque tem candidato aí que está fazendo campanha política antecipadamente, cujo slogan é reconstrução de Vitória da Conquista. Quem reconstruiu Conquista foi Ezen, que eles passaram por lá e deixaram a cidade sem ter a sua infraestrutura própria. Porque nós aqui em Vitória da Conquista temos que chamar a atenção para o eleitor e para os nossos ouvintes e os nossos internautas do interior baiano Notícias, de que Conquista só obteve as grandes conquistas na sua infraestrutura ou no seu desenvolvimento quando foi oposição ao governo estadual e quando foi oposição ao governo federal. Então, esse mote de dizer que vai reconstruir Conquista só se for reconstruir no período em que eles aqui ocuparam a prefeitura. Mas hoje não. Nós não estamos reconstruindo e nem tem necessidade de reconstruir. Nós estamos efetivamente construindo. É, muita gente projeta as eleições como polarizadas. O comentário que fala que não, vai ser Sheila contra o candidato do Partido dos Trabalhadores. Outras pessoas até já imaginam a possibilidade do surgimento de uma terceira via, de um nome crescendo, de Lúcia Rocha ou de um outro candidato que já venha se projetando agora. O senhor, com a sua experiência política, o que o senhor imagina, o que o senhor projeta para 2024? Olha, historicamente, Vitória da Conquista nunca teve, do ponto de vista político, terceira via. A Bahia também nunca teve terceira via, né? A nível federal, se você for buscar lá uma questão ou outra e tal, pode ter algum terceiro candidato, uma terceira via, mas a tradição nossa é polarizar. Tem sido dessa forma e vai ser de novo, não tenho dúvida nenhuma. Vai ser Sheila, né, a atual administração, que é do União Brasil, contra o candidato do lado de lá, que pode ser o Valdenor ou ele ser vice de Sheila, se comenta, de Sheila não, de Lúcia Rocha. O Lúcia Rocha já declarou que não será, mas como terceira via, nós nunca disputamos uma eleição aqui com chance de candidato de terceira via. Antes de ter o segundo turno e depois de ter o segundo turno. Para registrar aqui historicamente, eu vou lhe Sim. dizer, o MDB aqui em Vitória da Conquista era tão forte, que disputava MDB 1 e 2. Que era o MDB aqui antes de ter segundo turno,
era o MDB de Pedral e de Raul Ferraz e o outro MDB de Sebastião, Elkson e Jadiel. Então, as disputas aqui, a Arena não participava como terceira via. Era o MDB contra o MDB 2, o MDB 1 contra o MDB 2. Por ser uma conquista efetivamente politizada e uma cidade que sabe e escolhe os seus governantes de forma correta. Só uma curiosidade, minha família toda, eu acompanho muitas eleições aqui em Conquista, mas família de Itabuna, e acompanho também muitas eleições lá. Lá é comum o surgimento, assim, teve um tempo que polarizou, mas o surgimento de terceiras vias, no caso, de candidatos. Vane do Amanhecer, por exemplo. Vane é um caso clássico, a eleição polarizada, saiu de terceiro lugar e ganha. Em uma outra eleição, que foi a última eleição de Fernando Gomes em 2016, 5 candidatos concentraram votos ali na faixa de 17%, 18%. Fernando com um pouquinho mais, com quase 20 e tantos por cento, mas equilibrados. A última eleição, apesar da boa vitória de Augusto Castro, muitos candidatos concentrando boa votação. E Conquista, curiosamente, tem essa questão, apesar de sempre ir pro polariza, segundo turno, né? Conquista polariza. Mas vamos aguardar 2024. Isso aqui é tudo projeção. Nós estamos na reta final do bate-papo. Tá muito bom, mas eu tenho algumas... Eu não posso deixar aqui de fazer algumas questões. Fique à vontade, fique à vontade. Até mesmo porque o pessoal cobra. O pessoal na rua. Wilson, olha, eu só vou acompanhando ali pra saber o que a pessoa vai falando. Eu já fico imaginando qual nota que ele vai dar pra gestão, quando é de Conquista, pra gestão de Sheila. Porque quem assiste e acompanha como a sua avaliação que fez aqui, já imagina uma nota que você vai dar pra Sheila Lemos, Claro. de 0 a 10. Claro. E eu vou fazer essa pergunta. Se o senhor fosse dar uma nota, professor aí, você também já, na biografia dele, já foi também professor. Dá uma nota de 0 a 10 para a gestão da prefeita Sheila Lemos. Eu daria nota 7. Eu daria nota 7 à administração de Sheila, porque, na verdade, ela se transformou numa administradora boa para o município de Vitória da Conquista, porque vinha de uma experiência da iniciativa privada, os pais, a família, empresários de sucesso, né, de êxito. Então, de um momento para outro, porque ela deveria ser preparada, segundo o pensamento de Ezen, para assumir. E naquela circunstância assumiu, tem dado conta do recado, entendeu? Para atingir a perfeição é muito difícil, né? Então, se tem algumas coisas que podem ser corrigidas, podem ainda ser corrigidas, mas eu daria uma nota 7, que é uma nota satisfatória em relação ao trabalho dela. Passou de ano. Passou, passou. É a média, né? A média em alguns lugares tem média até 6, ela tá até melhor que a média. Pois é. Gente, só uma pausa rápida aqui pra reforçar aquele recadinho que eu dei há pouquinho tempo atrás ali, no fim do primeiro bloco. interiorbaiano.com.br. Não deixe de acessar. E agora eu vou focar esse recado em outra coisa. Você que tá assistindo pelo YouTube, aproveita aí, se inscreve no canal, tem a tarjinha vermelha aí, se inscreva no canal, dá um joinha na entrevista, compartilha essa entrevista com quem... Olha, eu sei que tem muita gente aí, pessoal da área do direito, advogados que vão estar assistindo, né? Então, compartilha aí nos grupos e ativa o sininho para ficar ligado em próximas entrevistas, em cortes, tudo que tem no canal do YouTube. E navega aí pelo canal, porque tem muita coisa legal. E não se esqueça também, Instagram. No Instagram nós temos essa nota aqui como destaque, nós temos outras títulos de matérias ali, um aperitivo da matéria que tá no site, tá no Instagram, então não deixe de nos seguir, Interior Baiano, e é isso aí. Eu vou continuar aqui o papo, que tá muito bom, mas eu já na reta final, com aquele quadro que você que acompanha Interior Baiano Notícias ama, que eu sei que ama, gente. Se eu escuto nas ruas, se a gente recebe nos comentários, então sei que vocês amam. Que é o bate-bola. Um nome, uma definição. Tenho aqui 8 nomes da política de Vitória da Conquista e estadual e nacional e vou apresentar, né, para o nosso convidado. Este quadro, seu Edvaldo, ele consiste no seguinte: eu vou falar um nome e vou pedir que o senhor defina ele em uma palavra ou em uma frase bem curtinha, pra gente fazer tipo um bate-bola. Correto.
E eu vou começar com o primeiro nome. Primeiro nome, ACM Neto. Foi uma liderança que não se cristalizou ainda, praticou muitos erros e precisa corrigir. Jacques Wagner. Não deixou saudades para a Bahia. Sheila Lemos. Está num aprendizado, tem um comportamento de responsabilidade administrativo, filha da terra e gosta de administrar. Valdenor Pereira. O Adenor Pereira, embora seja nosso conhecido, nosso amigo, os praticados na sua vida política. Lúcia Rocha. É um fenômeno eleitoral. Uma pessoa que tem tido as votações de vereador e sempre aumentando os votos que teve na eleição anterior. É um fenômeno eleitoral. Washington Rodrigues. Eu não conheço o doutor Washington, como ele gosta de ser chamado, não é? Mas se ele quer ser candidato, eu acho que é um direito dele, desde quando tenha domicílio eleitoral em Vitória da Conquista, né? E cumpre as obrigações que a lei eleitoral permite, deixa ser candidato. Jair Messias Bolsonaro. Teve responsabilidade, erros e acertos quando presidente. Muito arrogante por ser de origem militar, mas precisa aprender mais para voltar a ser presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Veja bem, teve uns momentos em que ele realmente representou a classe trabalhadora, notadamente quando saiu dos sindicatos e teve uma mensagem para o Brasil, mas se perdeu na história. 8 nomes definidos, muito bem. Foi difícil? Não foi, tá vendo? Não. Esse bate-papo, esse bate-bola é muito bom, porque você, em síntese, resume o que você pensa dessa classe política ou dos políticos. E olha, gente, ele não sabia os nomes, né? Só pra deixar bem claro aqui, que a gente tem o maior cuidado, porque pra pegar de surpresa. O bom é assim. Edivaldo, quero agradecer a sua participação aqui no podcast Interior Baiano Notícias. Acho que a gente tinha assunto aí pra bater um papo de mais umas 2 horas, mas a gente vai ter que ir desmembrando esse bate-papo em novas oportunidades, viu, gente? Só pra que vocês fiquem sabendo, em outras oportunidades, com certeza, estará mais que convidado para comparecer ao podcast Interior Baiano Notícias. Eu agradeço a atenção, o carinho que você teve em nos convidar para que a gente aqui pudesse expor um pouco das nossas ideias e me colocar à disposição sempre que for convocado. Acho que é a obrigação da gente estar sempre aqui prestando contas, notadamente quando você assume funções públicas ou cargos efetivos de representação popular ou mesmo partidária, e me coloco sempre aí à disposição. Para mim foi um prazer muito grande e parabenizar você pela condução dessa entrevista. Fiquei muito satisfeito e muito à vontade aqui para responder às suas indagações e satisfazer efetivamente a curiosidade dos internautas do Notícias do Interior Baiano. É isso aí. E, gente, agradeço a você também que acompanhou o podcast, você que está sempre ligado no Interior Baiano Notícias. Fiquem ligados nos próximos episódios, tem muita coisa boa vindo aí. E é isso, gente. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu.